Olá, gente. Eu vim aqui dar uma passada hoje para falar com vocês sobre algo que eu estava refletindo essa semana, né? Especificamente ontem e hoje, de como mudar de ambiente pode mudar a sua vida. Eu vou te dizer que mudou a minha vida. Eu vou te falar de 6 passos importantes e de o que pôde mudar na minha vida quando eu mudei de ambiente. Bom, eu nasci num determinado ambiente simples, fiquei ali até meus 3 anos de idade, depois mudamos de um ambiente aos 7 anos. Bom, enfim, até os 15 anos eu vivia num ambiente escolhido pelos meus pais. Porém, aos 15 anos eu fiz uma mudança de ambiente muito importante. Eu conheci uma comunidade de jovens e ali eu comecei a participar. Eu mudei o ambiente que era restrito da minha vizinhança e ampliei para essa comunidade de jovens. E ali eu conheci muita gente e começou a me dar uma perspectiva nova de vida, de que as pessoas faziam coisas diferentes do que eu fazia, tinham coisas diferentes do que eu tinha. Algumas pessoas estavam muito além do que eu estava e isso já fez uma diferença enorme. Aí eu fiz uma outra mudança que foi para a universidade. Quando entrei na universidade, que foi uma outra mudança de ambiente mesmo, porque aí eu fui morar no interior de São Paulo. Eu nasci em São Paulo e fui morar no interior de São Paulo durante 4 anos. Eu vinha visitar minha família de fim de semana, mas morava em Campinas, interior de São Paulo. E aí, gente, foi a mudança tremenda, porque eu estava em outro contexto, eu tinha que ter a minha independência, a minha responsabilidade, para usar aquele custo que eu tinha, aquele ganho que eu tinha, os custos que eu tinha, a conta tinha que fechar, meus pais não podiam me ajudar, eu tinha crédito educativo, foi o primeiro crédito educativo que aconteceu no Brasil. Então, assim, foi uma mudança radical. Mas o que fica claro, que eu quero contar, que é o primeiro ponto de mudança que eu falei para vocês, que eu vou falar 6, né? Fica aqui que eu vou falar 6 pontos. O primeiro ponto foi inconformismo. Eu não queria ter a vida que eu tinha, a vida que eu via no meu núcleo familiar. Então eu decidi estudar. E o curso que eu queria fazer só tinha na USP, e era muito difícil, 25 vagas. Eu dei um passo de fé. Aí que entra o segundo passo. Quando eu decidi estudar no interior, eu fui pedir para Deus direção, porque eu não tinha dinheiro, a universidade no interior era simplesmente a PUC, paga, eu não tinha onde morar, mas eu fui fazer o exame. E sabe o que aconteceu? Eu passei. Quando você decide mudar aqui, primeiro na sua mentalidade, depois você está inconformada, né? Você decide mudar na sua mentalidade. Depois você coloca diante de Deus e age de alguma forma para provocar isso, porque eu sempre fiz assim. Se não tiver que ser, não vai ser, mas eu primeiro tenho que tentar, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, né? Como que eu vou saber que não é? Então, na minha juventude, então eu fiz mais isso. E aí, entrei em Campinas e fiz uma mudança. Essa mudança ampliou o meu leque de convivência, ampliou a minha mentalidade, ampliou o meu conhecimento, porque eu fui cursar justamente na área da saúde. E então o meu olhar para a vida já mudou ali. Uma outra mudança que eu fiz foi quando eu me casei, que eu mudei, eu realmente saí definitivamente do meu núcleo familiar e fui constituir outro núcleo. E nós mudamos, nós nunca quisemos pagar aluguel, a nossa mente já era uma mente que pensava de abundância, hoje muito mais do que naquela época, mas já pensávamos, achávamos que dinheiro de aluguel é rasgar dinheiro, vamos, nem que seja distante, nós vamos comprar alguma coisa nossa. Mudança de ambiente, está ligado à mudança de mentalidade. E novamente fomos falar com quem sabe tudo, com quem sabe os caminhos, e pedimos uma direção de Deus e apareceu aonde a gente conseguiu dar a nossa entrada e nos mudarmos lá logo após termos nos casado. E ali eu conheci muita gente também, então foi outra mudança. Depois fomos fazendo mudanças de casa, porque ali era só o começo.
Só que aí, gente, começou a negociação. Pensa comigo, na primeira mudança precisávamos de casa, estava todo mundo de acordo. Na segunda mudança, era eu, meu marido, nós já tínhamos 2 crianças, uma de 4 e uma de 2 anos. A gente precisava negociar, porque qualquer mudança envolvia muita gente. Então, o terceiro passo de uma mudança de ambiente ou de uma mudança de vida, muitas vezes é a negociação, porque você tem outras pessoas envolvidas e precisa da negociação para tomar decisões assertivas e boa para todos. E lá fomos nós, mudamos de onde nós estávamos, negociamos como seria feito isso. Gente, vocês não acreditam, nesse ano que a gente decidiu mudar e construir uma casa, foi 1 ano, mas nesse ano nós precisamos fazer 5 mudanças, porque envolvia a nossa família e mais 2 famílias acabaram sendo envolvidas nessa mudança. Então, imagine vocês, 5 mudanças de locais, de ambiente em 1 ano, até chegarmos na nossa terra prometida, que foi a casa que nós construímos. E aí fomos para um lugar melhor. A mudança precisa te levar para um lugar melhor. A mudança não pode te levar para pior. Por isso que tem que existir negociação, por isso que precisa existir oração, por isso que precisa existir planejamento, para a gente colocar na balança o que eu ganho e o que eu perco. E o ganho precisa ser maior do que o custo. E aí foi, gente, nós fomos fazendo outras mudanças na nossa vida, fomos depois para uma outra casa, porque nossos filhos já estavam adolescentes e precisavam de um excelente contágio social. E onde nós estávamos, o contágio social já não estava tão bom para o crescimento deles, para o desenvolvimento deles, porque na época eles já eram adolescentes. Então a gente procurou estar mais próximos de famílias que tinham filhos da nossa idade e que nós já éramos amigos e que tinham mais ou menos os mesmos princípios, os mesmos valores, para que eles se unissem, se encontrassem e convivessem. E assim, porque adolescente precisa de turma, não é verdade? Adolescente se identifica com turma, então a gente procurou proporcionar uma turma melhor, uma turma legal dentro daquilo que a gente podia fazer. É lógico que eles tinham a escola, eles tinham as turmas deles também, tinham agregados das turmas que eles traziam, sem problema, mas dentro do que cabia a nós também proporcionamos esse ambiente. Mas isso nos levou para uma casa melhor, né? É o que eu disse para vocês, toda mudança nos leva a crescer em todas as áreas e precisou muita negociação, porque aí nós precisamos dar outros passos importantes. Só que com essa mudança, gente, mudou também a minha situação de trabalho. Eu pude abrir não era uma clínica, mas era um centro de qualidade de vida, onde 12 profissionais atuavam ali comigo. O meu marido também acabou mudando de trabalho e foi trabalhar numa empresa chilena, se desenvolveu uma nova língua, o espanhol, que hoje ele fala fluente. Os nossos filhos cresceram, se desenvolveram no meio desses adolescentes e mais alguns agregados, e ali eles começaram a decidir o que eles iam fazer, que faculdade que eles iam cursar, tiveram a visão deles ampliada, né? E a nossa casa ali já era uma casa de maior valor também. Então, tudo se casava, os pilares se casavam, e financeiramente nós íamos estabilizando, porque a mudança de ambiente, gente, gera contágio social com gente melhor. Esse é um ponto muito importante. Então, eu falei da negociação e agora eu estou falando para você do planejamento. No planejamento, você precisa colocar o que você quer com essa mudança. Você quer novos amigos? Você quer um novo trabalho? Você quer estar mais perto do seu trabalho? Você quer usar um outro espaço que você tem para uma área comercial, que foi o nosso caso também? O que você quer? E no planejamento, quais são as ações que você vai tomar para chegar lá? Então, olha lá. Primeiro passo, inconformismo, né? Aqui não dá mais. Segundo passo, oração. Colocar para aquele que sabe todas as coisas e sabe abrir caminhos onde não existem. Terceiro passo, que eu falei para vocês, negociação, porque tem mais gente envolvida, principalmente quando há um cônjuge, o casal precisa negociar essa mudança. Quarto passo, planejamento. E quinto passo, gente, ações bem definidas em cima desse planejamento, né? No planejamento você vai colocar quais são as suas ações, mas
Se você não tomar as ações necessárias, as coisas não vão acontecer. Só vai ser um sonho, só vai ser uma conversaiada para lá e para cá. E o que realmente precisa ser feito, se não for feito, não vai te levar à terra prometida, onde mana leite e mel. Eu brinco assim, porque a mudança tem que me levar para melhor. Tem que trazer para nossa vida, para nossa família, ganhos imensuráveis, correto? Então, gente, mudar de ambiente faz toda a diferença. E depois que você chega lá, você precisa desfrutar. Então, as nossas mudanças, uma das mudanças que nós fizemos, assim, que foi muito importante, que foi a penúltima mudança, ela nos levou para perto de amigos. E ali nós pudemos fazer mais viagens juntos. Meu marido adquiriu moto junto com os outros amigos dos casais, os outros parceiros dos casais. Então, os homens iam dirigindo a moto, as mulheres iam na garupa e nós criávamos possibilidades de se divertir, né, de rir juntos, de conhecer novos lugares. Fizemos uma aventura na Rota 66. Tudo isso porque nós mudamos de ambiente. Olha quanta coisa acontece numa mudança de ambiente, ela pode mudar a nossa vida. Eu te digo isso de tabelinha. Na minha vida, na minha família, cada mudança que nós fizemos nos levou a lugares maiores. E para isso você precisa ousadia, você precisa coragem, você precisa estar inconformado com o que você tem, onde você está. Você precisa orar, você precisa negociar, você precisa planejar, você precisa agir e, por fim, desfrutar de todos aqueles benefícios que você colocou ali no planejamento que você tinha, que você queria alcançar e muitos outros que vêm agregados. Então, gente, uma mudança de ambiente, uma mudança às vezes de um ambiente tóxico, onde você está, pode fazer diferença na sua vida. Um monte de gente dando palpite, às vezes você está morando num lugar onde todo mundo se mete na sua vida, dá palpite, trava suas decisões. Você precisa mudar de ambiente. Ou, se você está muito longe, você tem uma meta de construir algo, de empreender, você está muito longe do lugar onde é favorável para aquilo, você precisa mudar de ambiente. E você precisa colocar isso em negociação com Deus e com as pessoas envolvidas com você. Tenha certeza de uma coisa. Hoje eu estou em Portugal. Foi a minha última mudança até aqui. E Portugal trouxe para nós aprendizados maravilhosos. Uma nova cultura, um novo jeito de olhar, um novo jeito de se comunicar, um novo jeito de se relacionar com as pessoas. Porque não é igual, não é igual. E o grande aprendizado é que a gente precisa virar uma chave em determinadas mudanças. Elas são tão grandes que a gente precisa virar uma chave. A chave é a seguinte: eu não mudo para levar tudo igual como era. Eu mudo para também aprender, para também me modificar, para também crescer e aderir e desfrutar daquele lugar, daquela mudança, os aprendizados que ela vem me trazendo. E eu digo para você uma coisa: eu tenho prazo de validade. Eu digo que eu sou uma eterna e inconformada. E provavelmente essa não será a última mudança. Como é para você mudança? Hein? Gostou? Se liga aqui no meu canal, se inscreve, curte e compartilha com alguém que vai fazer toda a diferença para essa vida. Beijinho no seu coração e até a próxima!